Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai continuar o nosso estudo de alocação de memória. Nessa aula a gente vai ver o método sizeOf. Então, para exercitar esse conceito, vamos utilizar o seguinte problema. Então, calcule o consumo médio de um automóvel, sendo fornecidos a distância total percorrida e o total de combustível gasto em litros. Aqui a gente tem um exemplo. Se foram percorridos 9 km e o total de combustível foi 3 litros, então ao final foram gastos 9 dividido por 3, ou seja, 3 km por litro. Então, a cada 3 km, 1 litro de combustível era consumido. Beleza? Vamos criar um programa para resolver esse problema. Pois bem, aqui a gente está no nosso ambiente, no Codecast. Para iniciar a resolução desse problema, a gente vai iniciar importando a biblioteca stdio.h. Vamos também importar a nossa biblioteca para trabalhar com a alocação de memória, que é stdlib.h. Então, int main, o início do nosso programa. Então, nesse problema a gente precisa de 3 variáveis. Uma para armazenar a distância que foi percorrida, outra para armazenar a quantidade de litros que foram gastos e uma terceira para armazenar o nosso consumo médio. Então, vamos criar uma variável aqui inteira para armazenar a nossa distância. Vamos criar outra variável agora do tipo ponto flutuante para armazenar a quantidade de litros que foram gastos. E vamos criar também uma variável tipo ponto flutuante para armazenar o consumo médio. Beleza, agora que a gente já tem essas 3 variáveis, podemos iniciar a leitura dos dados. Então, printf informe a distância percorrida e o total de litros gastos. Beleza, aqui embaixo a gente vai ler essas variáveis. Então, a distância é do tipo inteiro, então a gente vai colocar 1%D. Já os litros são do tipo ponto flutuante, então a gente vai colocar 1%F. Então, o primeiro valor que o usuário digitar vai para a distância e o segundo valor que ele digitar vai para litros. Para calcular o consumo, basta dividir a distância pela quantidade de litros. Então, agora a gente vai imprimir o nosso consumo. Então, printf. Então, o consumo foi de %F quilômetros por litro. Barra N aqui. E no final, esse %F aqui vai ser substituído pela variável consumo. Então, vamos executar para ver se está funcionando. Tudo ok? Então, inicialmente aqui criando as variáveis distância, litros e consumo. Agora estamos pedindo para o usuário informar o valor da distância e a quantidade de litros. Então, o consumo foi de 9 e a quantidade de litros gastos foi de 3. Então, aqui podemos ver que distância recebeu o valor 9 e litros recebeu o valor 3. Então, o consumo vai ser de quanto? 9 dividido por 3. Então, vai ser 9 dividido por 3, 3. Então, o consumo foi de 3 km por litro. Então, a cada 3 km, 1 litro era consumido. Então, aqui vai ser impresso 3 km por litro. Beleza? Vamos
executar para ver se isso vai ocorrer mesmo. Então foi impresso aqui 3 km por litro. Vamos fazer algumas modificações aqui. Aqui eu vou colocar um ponto 1 para imprimir apenas uma casa decimal. E aqui eu vou só corrigir aqui esse texto para ficar a palavra litros. Beleza, vamos editar agora o nosso código para ver onde essas variáveis estão na memória. Então vamos colocar aqui o nosso comando show memory. Dessa vez vamos colocar o endereço 289. Beleza? Outras modificações que vamos fazer aqui é que a gente não vai mais tratar a variável distância diretamente. A gente vai tratar através de um ponteiro. Então, ao invés de criar a variável distância, a gente vai criar um ponteiro para a distância. Vamos criar aqui um ponteiro para a quantidade de litros. E vamos também criar um ponteiro para o consumo. Como é que a gente cria um ponteiro? Basta colocar um asterisco à frente do tipo. Aqui criamos um ponteiro para um inteiro. Aqui criamos um ponteiro para uma variável do tipo float. Da mesma forma aqui embaixo, criamos um ponteiro para uma variável do tipo float. Beleza. Então aqui em distância a gente não tem mais essa variável, então a gente tem um ponteiro para a distância. Como é um ponteiro, a gente não precisa utilizar o i comercial. Da mesma forma aqui, a gente não tem mais litros, tem um ponteiro para litros. A gente não precisa também utilizar o i comercial. E aqui a gente vai também mudar para um ponteiro para consumo, um ponteiro para distância e um ponteiro para quantidade de litros. Como aqui é um ponteiro, um endereço de memória, a gente precisa pegar o conteúdo. Então vamos utilizar o operador de indireção para pegar o conteúdo que está nesse local de memória. Da mesma forma aqui, vamos pegar o conteúdo que está nesse endereço de memória. Da mesma forma aqui, vamos utilizar o operador de indireção para pegar o conteúdo que está nesse endereço de memória. Aqui também da mesma forma, vamos utilizar o asterisco para pegar o conteúdo que está nesse endereço de memória. Beleza? Então aqui a gente vai fazer mais umas modificações aqui. Então a gente vai pedir para o computador espaço de memória para armazenar esses valores. Então como é que a gente pede? Utiliza a função malloc. Então um inteiro a gente vai pedir 4 bytes. Já para uma variável do tipo float, vamos pedir também 4 bytes. Para uma variável do tipo float, da mesma forma que a anterior, vamos pedir 4 bytes. Então, como aqui é um ponteiro para inteiro, a gente precisa aqui dizer especificamente que a gente quer um ponteiro para inteiro. Como aqui é um ponteiro para uma variável do tipo ponto flutuante, a gente precisa dizer que queremos um ponteiro para uma variável do tipo ponto flutuante. Como aqui é um ponteiro para uma variável do tipo ponto flutuante, a gente precisa dizer aqui que queremos um ponteiro para armazenar uma variável do tipo float. Beleza? Então, mas pode ficar um pouco inconveniente você ter que decorar a quantidade de bytes que determinado tipo de dado vai ter. Por isso, o C oferece o método sizeOf, que você pode perguntar quantos bytes é necessário para armazenar um determinado tipo. Então, sizeOfInt retorna quantos bytes eu preciso para armazenar uma variável do tipo int. Da mesma forma que sizeOfFloat nos diz quantos bytes eu preciso para armazenar uma variável do tipo float. Da mesma forma que sizeOfFloat vai nos dizer quantos bytes é que eu preciso para armazenar uma variável do tipo float. Beleza? Vamos executar para ver como esse programa está se comportando. Então, iniciando a execução, já temos a memória aqui do computador. Beleza, criamos a variável para armazenar a distância, p distância, que foi para o endereço 192.
50. Então, vamos só um pouquinho aqui para frente. Então, o endereço 150 está aqui. Então, aqui vai estar a nossa variável P, distância. Então, vamos executar mais um pouco. Então, aqui a gente está pedindo um espaço de memória agora para armazenar quantidade de litros. Então, esse endereço de memória foi alocado para a gente. Esse endereço de memória é o 158. Da mesma forma, aqui embaixo, estamos pedindo o endereço de memória para armazenar a variável do tipo ponto flutuante, do tipo float, e o computador nos retornou o endereço de memória 160. Então, nesse local aqui, vai ser armazenada essa nossa variável do tipo ponto flutuante. Então, ao executar esse comando, vai ser impresso na tela, forma a distância percorrida e o total de litros gastos. Então, a distância percorrida 9 e a quantidade de litros 3.0. Então, ao executarmos aqui, vamos ver que a distância percorrida foi preenchida com o valor 9 e a quantidade de litros gastos foi preenchida com o valor que vai representar o valor 3.0 na notação de ponto flutuante. Beleza, calculando o consumo agora. Então, o consumo vai ser a divisão desses dois valores e vai ser armazenado o conteúdo aqui na posição 160. Por fim, estamos imprimindo o consumo, que a gente pode ver aqui que foi de 3 km por litro. Beleza, pessoal? Nessa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.